seguidores incríveis, sejam bem-vindos a mais uma live comigo, Shirley Freitas, e hoje a minha convidada é Soraya Farias. Então vamos entender aí com Soraya como é possível lidar com as preocupações, né, causadas pelo dinheiro. Então sejam bem-vindos. Para você que está chegando, se quiser trazer mais um convidado para nossa live, tô vendo que já tem gente linda aqui, Alexandre, a Soraya também já chegou, seja bem-vinda, Soraya. Vamos lá, vá me dizendo aqui de onde você está me assistindo, já vamos combinar. Quem tiver pergunta para Soraya, clica aqui na interrogação, deixa a sua pergunta. Soraya, quando estiver pronta, me dá um joinha, eu já te chamo, tá bom? Também quero te convidar a convidar mais uma pessoa, né? Você que está me acompanhando nessa minha semana de lives, hoje estou encerrando essa semana aqui com convidados e na semana eu venho com uma semana de lives de conteúdo. Então fique aqui comigo, agenda aí sempre às 20 horas e 20 minutos. Vamos ver se a Soraya já está pronta. Deixa eu ver se eu visualizo o convite dela. Soraya, se estiver pronta, me dá um joinha, eu já te chamo. Então, trouxe uma semana de lives, né? Sempre com temas, agregando aí a educação financeira para o empreendedor, né? Foram temas fantásticos. Fiz também uma semana de lives, né? Na Semana das Mulheres, sempre com convidados incríveis. Tive muito feedback, né? Pelos temas que eu trouxe aqui. E hoje eu escolhi um tema bem importante para lidarmos, né? Aí como lidarmos com essas emoções. E a Soraya diz que já está pronta, então eu vou chamá-la. Coraçõezinhos chegando aqui também. Ah, Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Soraya, Olá! seja bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Nada como fechar a semana falando de um tema que eu adoro. Ah, maravilhoso. Eu que agradeço você ter aceito o meu convite. Entre tantos ajustes de agenda, né? Conseguimos Sim. conciliar essa data. Soraya, antes de pedir para você se apresentar, vamos convidar nossos seguidores, Manda clicando aqui ver. no aviãozinho. Sim. Vamos lá. Eu vou convidar os meus e vamos lotar essa live. Eu vi que a sua semana foi agitada também, hein? Ah, não para, menina. Ainda Não bem que eu para. gosto disso, eu gosto disso. Ah, eu também gosto. A minha irmã fala assim: nossa, eu me canso de ver seu movimento. Você não dorme? Não, eu durmo. Eu durmo 6 horas por noite, durmo como um anjo. Acho que eu nem me mexo. É isso aí. Tudo tem o seu Durmo bem. momento, né? Ah, tem. E nós, empreendedores, você sabe, né? Eu falo que agora, nessa época do digital, estou trabalhando muito mais. Porque você dá intervalo de 5 minutos de uma reunião para outra, de uma agenda para outra, é tudo muito rápido. E eu estava até falando isso agora à tarde, tomando um café com meu marido, e falando sobre a questão do digital, né? Que tem muitas empresas que ainda não se aproveitaram de forma adequada do digital. É verdade. O pessoal É está deixando verdade. dinheiro na mesa, como dizem, né? E tem que se adequando, né? Eu tenho Sim. auxiliado muitas pessoas, tenho tido alguns convites, sim, mas poucos, como você disse, são poucos ainda, né? Sim. Pro digital. Então vamos lá, ó, tem bastante gente chegando aqui. Soraya, se apresenta então para o meu público, vamos aquecer aqui, que o tema é bom, que tenho certeza que teremos aqui muitas interações. Deixa eu ver quem está chegando Sim. aqui, mostrando para eles. Pessoal, olha só, vou colocando perguntas, dúvidas, e aí a gente. Como é que você faz? Você responde tudo no final? Como é que você tem Eu feito? vou respondendo. Se você Tá. vê que chegou algum comentário, você dá uma pausa, eu leio, a gente já discute, eu acho melhor assim. Tá, porque eu geralmente eu não gosto de ficar olhando para os comentários subindo, não, porque o pessoal vai falando, e aí eu Uhum. fico preocupada com o que o pessoal está falando. Então tá, fica tranquila. Eu olho, e se for o caso, eu te interrompo. Ó, o Robson chegou aqui, já está dando boa noite para nós. Boa noite, Robson, seja bem-vindo. Maravilha. Então, assim, vamos lá.
sou a Soraya Farias, sou psicóloga clínica, trabalho na área clínica e também trabalho como mentora de mulheres empreendedoras. Da onde surgiu essa ideia de trabalhar na parte de mentoria com empreendedoras? Primeiro que eu amo, eu sou uma empreendedora nata, sou empreendedora há mais de 20 anos, antes dessa coisa do boom do digital, antes de me tornar, inclusive, psicóloga. E eu percebo que a psicologia ela é tão importante quanto qualquer conhecimento de marketing digital, como finanças. E, precisamos estar completos, né, em tudo que a gente faz. E se queremos crescer naquilo que a gente faz, é importante a gente cuidar da pessoa mais importante, que somos nós mesmos. Então, quando você fez o convite falando qual o assunto que eu poderia trazer, nesse momento que a gente está vivenciando, que é a questão do Covid, e é um tema que está muito recorrente, né, na vida de todo mundo e que acaba refletindo também nas finanças, eu pensei na questão da preocupação. Porque a preocupação é normal, né? É normal se preocupar. As pessoas elas acham que a preocupação na verdade, você está atento àquilo que pode acontecer. Mas a preocupação, na verdade, ela não ajuda. Ou, dependendo da preocupação, que a gente precisa entender o que é preocupação, que tipo de preocupação está acontecendo com a gente. Existem dois tipos, que é a preocupação que ela é produtiva, que faz você se organizar, do tipo, vamos falar nas finanças, e se por acaso eu falar alguma besteira, você pode me consertar, porque eu vou tentar dar exemplos na área de finanças. Mas se você fala de uma preocupação produtiva, é eu pensar em fazer uma reserva de emergência antes de acontecer alguma coisa, né? Então, assim, pela minha preocupação que algo pode acontecer, eu vou garantir a minha sobrevivência durante um tempo sem ficar desesperada. Se antecipar os fatos, né? Exatamente. Eu não vou esperar eu cair para eu poder me reerguer. Não, eu vou já, deixa eu ver o que eu posso fazer para não ficar nessa situação. Aí já vê, gostei da caixinha de pergunta, bem interessante. Senão, com finanças, ansiedade. Exatamente. Mas aí, olha só que interessante. A gente tem uma mania... pergunta do Robson. Muito boa. Claro. Tá? É um comentário do Robson, ele deixou aqui. Se não houver equilíbrio ao lidar com as finanças, a ansiedade se torna uma presença constante. Sim, exatamente isso. E por quê? Agora, antes de você ler, qual era a ideia, né? Nós temos uma mania de pensar de forma compartimentada. Então, finanças, alimentação, saúde mental, saúde física. A gente pensa tudo isso de forma separada. Isso é um erro. Precisamos ter uma noção de quem nós somos de forma integral, né? Então, se você tiver funcionando o teu bem-estar físico, seu bem-estar mental, a sua alimentação, é tudo um conjunto. As suas finanças, elas vão caminhar também. Não adianta você olhar só para as finanças com todo o restante desorganizado. A gente precisa olhar para a nossa vida de uma maneira geral para que as coisas possam se organizar, né? Então, esse é um ponto que é muito importante. Isso é o que acontece, né? Quando eu recebo um cliente, eu faço xixi, ele já vem direto querendo tratar aquele assunto. Fala assim, mas vamos olhar para um todo, né? Daí eu desarmo, porque ele vem com ansiedade tão grande, achando que assim, em poucos minutos eu vou resolver a vida dele. Ele sai com uma orientação já do primeiro encontro, mas eu desarmo, porque eu preciso entender tudo. Vai ser a mesma coisa se você chega aqui com o braço machucado, mas para eu cuidar do seu braço, eu preciso olhar o todo, né? Sim. Precisa ter essa harmonia. Exatamente. E aí, quando você entende, primeira coisa, você começa a diferenciar o que é uma preocupação que seja uma preocupação produtiva de uma improdutiva, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo, porque assim, as pessoas têm uma mania muito grande hoje de falar isso é certo e isso é errado. É um pensamento muito dicotômico. E as coisas não estão tão preto no branco.
Elas são Não. entre o preto e o branco, tem 50 tons de cinza, não é isso que o pessoal fala? E a vida é isso, né? Então, é olhar para essa questão que, se a gente fala focado só na finança, o que é essa preocupação? O que está por trás dessa preocupação? Né? E como isso acontece na minha vida. Porque se a gente fica... E aí é um perigo da preocupação, é você entrar num TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Se você fica num looping de preocupação. Né? E ela tem que se conhecer mais, né? Eu sou uma grande incentivadora do autoconhecimento, né? Que para você conhecer as suas preocupações, você tem que se conhecer bem. Sim, sim. Porque se você não trabalha o autoconhecimento, o que acaba acontecendo? As pessoas elas entram num looping de preocupação e de que forma pode vir a preocupação? Ela pode vir no verbal ou nas imagens. No verbal é aquilo que assim, ai, Shirley, eu não sei o que fazer, eu tô toda enrolada, e aí a pessoa vai verbalizando para o outro aquilo, a angústia que ela tá sentindo. Isso, ok. Aliás, ok entre aspas, tá? Coloca umas aspas aí. Porque senão você também fica naquele ciclo de tá sempre ruim, né? E aí tem que ter cuidado para não entrar no vitimismo. E também não arruma. Quando a gente fala algo, o que a gente quer? A gente quer solução. Né? Então, o verbalizar é menos prejudicial do que as imagens. Quando a gente entra num modo de preocupação, que é através das imagens, a gente fica com aquela situação na nossa cabeça, que são a ruminação. O que é a ruminação? Aquele pensamento que é praticamente uma coisa obsessiva, que a gente só fica pensando naquilo, tentando achar um jeito de resolver, que não resolve. Fica consumindo, né? Que consome. Consumindo, consome. E eu quero até te fazer uma pergunta, essa é uma pergunta minha. Existe um momento que às vezes você está ótima e do minuto para o outro muda a sua energia, muda a sua vibração, você entra num nível de preocupação profundo, e eu observo e percebo muito isso, e as pessoas não sabem distinguir, né? O que aconteceu? Eu, por exemplo, eu oriento, assim, você precisa se observar mais, né? Porque às vezes é uma palavra, uma ligação, uma frase que muda completamente, né? Essa energia e traz uma preocupação. Faz sentido essa observação? Total. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, na área clínica, meu foco é trabalhar exatamente as cognições. O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas elas não têm consciência do que está acontecendo internamente. Então, eu costumo dizer o seguinte: vai lá, procura a emoção, a sensação que está presente. Então, vê o que é. Porque geralmente as pessoas nem sabem nomear essa emoção. E tudo bem, tá? Não precisa nomear, não precisa achar um nome para a criatura. Mas identifica o que está acontecendo. Esse troço esquisito. Eu vou nomear exatamente como geralmente acontece no consultório. Esse troço esquisito. E a pessoa faz, às vezes, aqui. Pode ser aqui no peito, pode ser um nó na garganta. Ver como é que está surgindo. Tomar consciência de como o teu corpo e qual é a emoção que está presente nele. Ok. Feito isso, começa a voltar um pouco atrás, observando qual é o pensamento ou a imagem mental que aconteceu. Da onde surgiu isso? Em que momento? Quando você pensou em que exatamente? Né? E aí vamos supor, eu pensei... Me dá um exemplo você, vai, Shirley. Fala você. Eu gosto me traz um exemplo da área das finanças, para a gente trabalhar em cima. Isso é coisa que eu vivencio muito. E eu fiz em 2018, eu fiquei 6 meses dentro de uma empresa e lidei o tempo todo, porque eu fui para lá justamente para lidar com a parte das finanças, que a empresa estava numa situação muito delicada. E esse diretor ele foi afastado, eu assumi tudo. Então eu percebia, né, como o humor dele mudava quando ele recebia uma ligação e que ele não gostava. Eu não sabia o que era, mas eu percebia, era nítido. Tá? E hoje eu vejo também muitos clientes que chegam para mim, Shirley,
eu amanheço positiva, eu estou determinada, mas de repente eu recebo uma ligação e isso muda tudo, Sim. tá? E Porque aí, de repente ela tá ali determinada, né? Tá otimista, tudo, mas uma palavra, né? Às vezes a pessoa do outro lado, em 2, 3 palavras, ela consegue te derrubar. Então, é justamente pensando nisso quando eu te convidei, sabendo aí né, da sua abordagem, porque realmente é aquela pré-ocupação, né? exatamente. Aí a pessoa está colocando, olha quanto peso que e eu vou colocar a gente, tá? Porque somos humanos. Todo mundo se preocupa num nível no outro. Então, Uhum. quando você transfere, né, o poder para o externo, você está colocando. Quando você coloca o poder para o outro, pronto, você vai se preocupar. É fácil isso acontecer. Agora, uma técnica que eu costumo dizer é o seguinte: se tem uma situação que tem muita gente ligando, cobrança, muda o número, salva o número, coloca assim: você é incrível, você vai conseguir. Coloca frases que façam você mudar o estado. Aquela situação, né? Uma ligação. Ai, gente, deixa eu ligar ligar a luz aqui rapidinho, porque minha Sim. luz parou de funcionar. Uhum. Fique à vontade. Enquanto isso, vamos dar Vou... boas-vindas aqui. Eu vi que o Viana está aqui, Márcio Pereira, muita gente nova chegando aqui, Juliana. Isso Maravilha. aí, ó. Deixa comentário para nós, perguntas aqui na interrogação. Eu vou lendo aqui para a Soraya responder. Sim, as preocupações que são causadas pelo dinheiro por qualquer outra coisa, porque a gente vai falar de dinheiro, Tá? mas a preocupação ela está presente na nossa vida de uma maneira geral, né? E eu pergunto assim, em que área da sua vida que o dinheiro não está envolvido? Sim. Ouse me dizer uma, né? Não tem Quando como, eu né? trabalho a roda da vida, né, é um equilíbrio. E o dinheiro, você precisa... Ele está presente em todas as áreas das nossas vidas, né? Nas minhas Sim. palestras, eu mostro a pirâmide de Maslow, né? Que são as nossas necessidades. E o dinheiro está lá no segundo nível. Mas ele precisaria já estar no primeiro, na minha opinião. Porque você precisa do dinheiro para uma noite boa, uma boa noite de sono, né? Para se alimentar bem. Então, que isso aqui é a necessidade básica. Mas o dinheiro está Sim. envolvido em tudo, não tem como. Não tem como. E tem tanta crença em relação a dinheiro, né? O pensamento que a Muito. gente cria, tem tantos pensamentos que a gente cria, assim, que são pensamentos que, ao invés de nos aproximar, nos afastam do dinheiro. Aí é um problema, né? Tem outra Tem pergunta mais aí, um né? comentário aqui do Robson lá. Manda, Eu manda. passei por um período bem difícil financeiramente e eu perdi o sono, mas assumi o controle e venci. Show. Parabéns, É isso parabéns. aí. Agora, para a galera que perde noite de sono, por exemplo, esse é um sintoma da preocupação. Se a pessoa está perdendo noite de sono, isso já está mostrando que essa pessoa ela está se preocupando além do normal. Além. E aí, que aí não é algo que seja funcional. Ao contrário, é uma preocupação improdutiva. Tem um teste que o pessoal faz, que é o seguinte: você pede para a pessoa ficar 2 minutos pensando num urso branco e anotar cada vez que o pensamento se desviar. Então, assim, se eu falar assim, olha, vou te dar 2 minutos para você pensar no urso branco. Quando você fica tentando pensar, você vai pensar no urso branco, mas você vai pensar em outras coisas. Isso acontece. A nossa mente é assim. E aí, cada vez que você percebe que desviou a atenção, marca um palitinho numa folha de papel. E depois você vai pegar e pedir para essa pessoa tentar não pensar no urso branco. E vai pedir para essa pessoa também marcar. Vai ver que quando a gente fica pensando na situação, né, de forma consciente, você acaba pensando muito mais do que não tentar pensar. Quando você tenta, eu não posso pensar sobre dinheiro. É aí que você vai acabar pensando no dinheiro. Né, com a dívida ou qualquer outra coisa relacionada a dinheiro. Então, a ideia não é você não pensar. Não existe uma coisa de eu chegar e falar para você, para de se preocupar, deixa de bobeira.
pensa em outra coisa. Ah, e aí vem a distração. De que forma você pode se distrair para não voltar naquele ponto? Ah, leia um livro, assistam algo que seja produtivo. Aí eu sempre sou muito a favor da produtividade. Faça um exercício físico para que você possa se desconectar da preocupação. Porque a preocupação, como eu coloquei lá, ela tem a estratégia verbal e a estratégia que vem através de imagem. E se você fica criando imagens na sua mente sobre o problema que você está vivenciando, a tendência é só piorar. E aí a preocupação, ela vai de um sintoma como o rapaz colocou ali, de não conseguir dormir, de perder o sono, mas pode ir para irritação no dia a dia, você acaba descontando em pessoas que estão do seu convívio, você acaba ficando uma pessoa mais inquieta, você tem uma tendência de ficar sempre, né? Aquela coisa da sensação de estar sempre no limite, cansaço também acaba ficando mais presente. Isso afeta a tua saúde física e mental. E aí, qual é a estratégia que a gente utiliza, né? Dentro do trabalho clínico também, além de trabalhar a reestruturação cognitiva, é você fazer aí a ocupação de transferir o pensamento, a imagem que vai sendo criada na mente, que tem a ver com a preocupação em si, por outras mais positivas. Isso, gente, é um trabalho, é treino, tudo é treino. As pessoas, elas não mudam assim, né? Soraya, segunda-feira o meu convidado foi o Eduardo Prado. Hoje ele é um empresário magnífico, de muito sucesso. E ele contou que ele quebrou, ele estava completamente quebrado, todo endividado, e chegou o mentor e disse para ele: vamos imaginar como você vai estar daqui 5 anos. Ele: como que eu vou pensar daqui 5 anos? Se eu estou quebrado, eu preciso resolver agora. E é um grande exemplo que ele cita, porque esse cara tirou ele daquela situação e fez ele imaginar numa outra situação. E é parecido com a história aí do urso branco, né? Sim. Ele distanciou. E eu acredito, e não só acredito, mas é um fato que quando você está muito em cima daquilo, você não consegue achar a solução. De repente, vamos pensar aqui um exemplo prático. Você perdeu alguma coisa e você procura e não acha. Quando mais, parece que pode estar debaixo dos seus olhos, mas naquele momento você não vai achar. É incrível, né? Comigo já aconteceu muitas vezes. Né? Você precisa sair, distanciar, né? De repente fazer uma outra coisa, uma outra ocupação. E de repente você lembra: poxa, eu usei, deixei em tal lugar. Ou você procura de novo e acha. Sim. Então, E assim, quando fala da questão da preocupação, né? Esse exemplo que esse mentor deu para ele, tem total razão. Agora, a gente precisa entender como é que a gente assume o controle dessa preocupação. A nossa mente, ela é fantástica. Só que se você não olha, não toma cuidado, ela acaba controlando você e não o contrário. E isso acaba impactando em várias áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Então, é olhar e pensar o quanto você é capaz de tomar o controle desse momento. Não significa que você vai falar assim: olha, você não pode se preocupar. Isso é impossível. É igual como se eu falasse para você assim: olha, você não pode para de pensar. A gente não para de pensar. O nosso pensamento, ele está funcionando o tempo todo. a nossa mente é um laboratório, né? Ela é um laboratório, né? De coisas boas, nem tão boas. Sim. E um outro exemplo muito bom, e eu já ensinei pessoas a meditar, e elas achavam que meditar era esquecer, não pensar em nada, e quanto meditar não é isso, né? Eu agora vou relacionar aqui novamente com o urso branco, né? É a mesma coisa, meditar é o que a Soraya acabou de dizer, né? Começa a silenciar, né? Tentar serenar os pensamentos, mas a mente vai conversar o tempo todo. Então, uma técnica que eu ensino, talvez você tenha até uma técnica também de meditação, é contar a sua respiração até 21. Sim. Depois volta. Então, daí você, quando você tem foco, então você não parou de pensar em nenhum momento. Você só passou a observar a sua respiração. Sim. O que eu ia colocar é o seguinte:
Na terça-feira passada, meu marido chegou em casa com um exame do Covid positivo. E aí eu falei, uau! E aí eu, super mega prática, já falei, caramba, você tem que ficar isolado. E aí a gente meio que já preparou tudo, isso tendo contato com ele, né? Ele lá de máscara e tal, coloquei lá ele no isolamento para que ele pudesse ficar mais confortável possível. E vivi minha vida normal, tá? Ele, inclusive, saiu hoje do isolamento, já tá bem. E aí, nisso, um cliente chegou para mim e falou assim, mas só, eu nem pensei que você fosse atender. Como é que você tá? Aí eu falei, eu tô bem. Quem tá doente não sou eu, é o marido. E aí ele falou, porque ele conhece, né? No caso, Fabrício. Ele falou, mas como é que você consegue isso? Eu consigo o quê? Ah, tá bem. Eu falei, ué, eu não tenho controle do que vai acontecer. Eu tenho controle do que está acontecendo nesse momento. Eu sou instrutora de mindfulness também. Por isso que quando você falou da meditação, eu até ri, porque eu trabalho com isso. E eu percebo quanto a meditação ela é poderosa na nossa mudança. Ela fortalece internamente a gente, que é assim, algo fantástico. E nisso, aí eu coloquei isso para ele, né? A gente tem que estar vivendo o momento presente. E os momentos, eles passam. Se você para e pensa que, nossa, eu tenho uma dívida, ou, nossa, as coisas estão difíceis financeiramente, é passageiro. Nada é fixo, sabe? E diferente, a técnica de mindfulness que eu utilizo, ela é diferente. Você está certíssima da questão da contagem da respiração. É focar no fisiológico, para você poder equilibrar o seu corpo. Beleza. Mas eu costumo dizer o seguinte, a nossa mente, ela não para. Quando a gente fala do mindfulness, é você permitir que todos os pensamentos venham, que você entenda e sinta tudo que está vindo no seu corpo, acolha tudo que está vindo. E o que a gente costuma fazer quando algo que está fora do nosso controle surge? A gente está o tempo todo, que é uma fala do mindfulness, que é fazendo ABC. Ou a gente fica alimentando o problema, ou a gente fica brigando com a situação, ou a gente fica tentando consertar o tempo todo. Quando, na verdade, apenas permita que essa situação ela venha do jeito que ela está vindo. A gente está o tempo todo lutando com tudo. E isso é uma luta de braço. Imagina uma queda de braço. Por mais que você possa até vencer a queda de braço, você está gastando uma energia ali que será que você precisaria realmente gastar essa energia? Tem que trazer leveza, né? A gente precisa trazer leveza para os nossos dias, né? Exatamente. É por aí mesmo. É trazer leveza e trabalhar a aceitação, tendo consciência que as coisas, elas mudam. Tudo muda o tempo todo. Tudo muda mesmo. Vamos ver quem mais está aqui. Ó, a Maristela, poderosas, parabéns. Agradecemos. A Solange é minha irmã, seja bem-vinda. A Estética Bonito também está aqui. A Rosana, a Ari. Ó, gente, quem está gostando, manda coraçõezinhos, tá? Adoro coração. Quem ainda não... eu também. Quem não segue ainda a Soraya, passa a seguir a Soraya. Quem é do público da Soraya, que ainda não me segue também, desejo que passe a me seguir. Eu sou educadora financeira, também trabalho com empreendedorismo feminino. Tenho vários livros já, né, de coautoria para empreendedorismo feminino, mas que todo homem deve ler. As obras são maravilhosas. E, Soraya, na próxima semana eu estarei com uma semana Saia das Dívidas. Então, para quem quer sair das dívidas, quem quer se organizar, quem quer entender o passo a passo da educação financeira para se tornar um investidor. Então, lá na minha bio aqui do Instagram tem um link, basta se inscrever para acompanhar comigo na próxima semana, às 20 horas e 20 minutos, como sempre. Gente, essa mulher é maravilhosa, hein? Ah, você também, né? Nós nos encontramos. Lembra que nós fizemos uma live maravilhosa bem no começo da pandemia? Sim. Bem no começo não, mas foi
eu acho que em agosto do ano passado. Foi Sim. fantástico, né? Foi sensacional. E assim, essas mulheres se conectam, né? Porque nós não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas a internet nos aproxima. Somos É, aqui conexões do mundo moderno, né? Do é mundo isso aí. digital. Exatamente, muito bom isso. Mas tem uns pontos aqui sobre preocupação ainda que eu gostaria só de passar. Tem gente que também tem que tomar cuidado com relação a não utilizar a preocupação como uma muleta. Que a pessoa, às vezes, Ah, ela fica lá, ai, porque tudo é complicado. E uhum. aí ela acaba não se comprometendo com o processo de mudança dela. E assim, uma coisa que eu já ia te pedir também, né? Qual orientação você passa para que isso não entre para a família, né? Para o seu ambiente familiar, né? Como que. Porque é uma muleta, tá? Eles falaram assim, mas eu tô dentro de casa, tô com marido, tô com muita atividade, tô com filhos, com animal, com tudo para cuidar. Principalmente as mulheres que estão administrando tudo, né? Sim. Daí eu ouço também dos homens, nossa, eu preciso sair de casa, que eu já não aguento mais ficar em casa. Então, o que você pode dizer aí desse tipo de, como que eles podem controlar aí essa preocupação, essa ansiedade, que muito desse peso, né, dessa preocupação vem aí de como está a sua vida financeira, né, da sobrevivência em si, né? Sim. Eu tenho um percentual da genética, né? Da genética, da felicidade, que é a explicação da felicidade. Que ele diz o seguinte: a autora, ela fala que 50% da nossa felicidade ela é genética. E aí, na maioria das vezes, a pessoa ferrou, né, Soraya? Porque a minha genética não é muito feliz, não. Então, não tem mais jeito, né? Não, tem jeito sim. Tem os outros 50%. Desses outros 50%, 10% são as circunstâncias. O que são circunstâncias? Você ter uma moradia, você estar empregada, são as situações, economia, tudo isso. Você vê que as circunstâncias não tem tanto peso na nossa vida. Tem um peso, mas são só 10%. Uhum. E os outros 40% são atividades intencionais. E aí, o que é uma atividade intencional? É o que você pode fazer para gerar bem-estar para você. E aí, a gente pode pensar numa atividade física, pode falar da meditação, pode pensar num exercício de gratidão. Pode conversar com amigos, que seja online, gente. Você pode. E não precisa nem conversar. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente vai trabalhar o nosso bem-estar social, se você pega agora, quem está aqui nesse momento, não nesse momento, depois que a live acabar, porque vai ter mais conteúdo ainda, você enviar 5 mensagens para 5 pessoas diferentes, dizendo quanto essas pessoas são importantes para você, vê como você vai se sentir quando essa pessoa responder. Então, precisamos nos alimentar positivamente. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa faz exatamente o contrário. Uhum. Ano passado, né, no meio da pandemia, quando teve o lance do lockdown, o que a gente mais via? Pelo menos era o que eu mais via. Pessoas usando uma estratégia totalmente inadequada para lidar com a situação. Ou comendo exageradamente, ou bebendo, né, usando álcool todos os dias da semana. Não tenho nada contra o álcool, eu até gosto de beber um vinho, tá, gente? Mas tudo precisa de moderação. E as pessoas, elas perdem um pouco o time desse lance. Então, o que você pode fazer por você com qualidade? Tudo. A gente precisa entender que tudo que a gente assiste, tudo que a gente escuta, influencia o nosso subconsciente. Ele vai colocando uma programaçãozinha lá, que pode ser positiva ou negativa. E muitas vezes você pode falar, ai gente, mas é uma besteira. Quer ver uma coisa? Quem aqui gosta do filme ou assistiu o filme Titanic? Dá um joinha aí. Quem gostou, mandou um coraçãozinho pra gente saber. Coloca aí. Uma reação. Eu não gostei do filme Titanic, tá?
E vou te falar, eu nem sabia por que que eu não tinha gostado. Você assistiu, ô Shirley, esse Eu filme? demorei tanto a assistir que já tinha passado a temporada, todo mundo já tinha. Ninguém mais falava no filme, foi quando eu assisti. Ai, então, quando eu assisti o Titanic, eu achei um filme chato. Sim, tipo, não foi aquilo que o pessoal falou. Eu falei, nossa, as pessoas falaram tanto do Titanic. Eu vou trazer um outro filme também, mas agora eu vou tentar lembrar o nome. Mas porque o Titanic estava aqui presente. Cara, qual é a mensagem que eles passam o tempo todo no Titanic? Rico é chato, é snob, é preconceituoso. O rico é errado, ser rico é errado. É chato ser rico. Ai, ficar com aquelas festas cafona, pessoal chato. Não. E pobre é o quê? Pobre é divertido, é legal ser pobre. Então, eles valorizam a pobreza e, tipo, ferram com a riqueza. Aparentemente, isso pode ser algo tipo, ah, gente, mas o que que tem? Mas é essa informação que você está trazendo para a tua mente. E, na maioria das vezes, a gente é contaminado com esse tipo de informação. Tem uma outra, que aí não é sobre dinheiro, mas é sobre relacionamento, que é aquela cantora. Gente, eu sou péssimo para isso. Lembrar frase, nome de filme comigo é péssimo. Mas teve um que é... Não vou lembrar o nome dela, mas que ela vivia com um cara que era dependente de álcool e o cara esculachava ela, que foi, assim, um filme que todo mundo amou o filme. Não vou lembrar dele agora. E quando eu assisti, eu falei, para, gente. Todo mundo batendo palma para um relacionamento mega tóxico. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente assiste. Senão, a gente reforça. As pessoas que estão... Fazendo um parênteses, as músicas de rock, elas podem ter até um ritmo bonito, mas vai ver a letra dessas músicas, gente. Sim. O pessoal ouve pelo ritmo, tudo, mas ninguém para ver a letra, né? E a gente está sendo alimentado o tempo todo com isso. Todo. E hoje eu escolho televisão. Muito. Eu não assisto televisão. Também. Há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Porque daí as pessoas, Shirley, você viu tal coisa? Eu não vi. Não vejo televisão. Você faz bem. Mas ela tá vendo, né? Vem me contar. Mas, assim, notícia, se for notícia boa ou nem tão boa, vai explodir, vai chegar de alguma maneira. Eu não vou perder o meu tempo para ver televisão. Eu falo nem, isso. Nem Netflix, então não tem nem paciência para ficar maratonando série. Sim. Gente, eu sou do movimento, eu tenho que estar realizando alguma coisa, eu sou mais de construir, do né? movimento mesmo. De construir. A minha sobrinha falou, nossa, tia, você não para, não? Mas, eu sou assim. Com esse lance da jornal, por exemplo, né? Se você pegar e for ver, gente, começa a marcar do início ao fim do jornal, 90% ou até mais de 90% das notícias são todas tragédias. E aí é como você alimenta a sua mente. E se duvidar, você vai ainda assistir o jornal à noite. Aí você vai dormir tendo escutado todas aquelas notícias péssimas. E isso vai influenciar no teu sono. Ou, quando você acorda, você liga o jornal, né, a TV para ver o jornal, e aí você já começa a influenciar o teu dia com aquelas notícias que vêm. Porque, gente, notícia boa não vende, não dá ibope. Então, eles colocam, sim, as notícias ruins, as negativas, para gerar pânico, medo, e é isso. É isso que dá dinheiro. Eu tive uma amiga, ela morava em São Paulo e a mãe dela no interior de São Paulo. Shirley, eu não sei o que eu faço mais, minha mãe não para de ver televisão e ela fica numa preocupação comigo que choveu em São Paulo, eu nem vi que choveu, ela já sabe que choveu. Ela já sabe que alagou, eu nem vi a chuva. E ela fica lá preocupada comigo, mas ela vê televisão o dia todo. Sim. Assim, eu já não sei o que eu faço, vou ter que ocupá-la de alguma maneira. E é mesmo, né? É o normal, né? Eu falo que, gente, cuidado com a palavra normal, porque nem sempre o normal significa que seja algo bom. Né? A gente está sempre buscando o normal, fazer parte daquilo. Mas nem sempre aquilo faz sentido, alimenta a gente positivamente. Né? E aí você só vai cutucando, criando ali as historinhas. A nossa mente, gente, ela é incrível. Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E aí a gente precisa tomar cuidado com as historinhas que a gente cria, e todas elas são
criadas com base naquilo que a gente alimenta na nossa mente. E aí eu pergunto. Eu não preciso nem de resposta, tá, gente? Eu quero que vocês pensem sobre isso. De que forma vocês estão alimentando a mente de vocês? Eu acho que é um ponto para a gente pensar. Exatamente. Eu sempre deixo algumas orientações, né? Ó, quem quiser deixar um comentário e contribuir, né? Como está alimentando a sua mente. Olha lá, a Solange disse, né? Que a TV em casa é muito antiga e está apenas como uma peça de museu. Ela não vê televisão também. Solange é minha irmã. É das nossas, é das nossas. É das nossas, com certeza. Fala assim, gente, vai desenvolver uma nova habilidade, vai fazer uma comida, vai para a cozinha, sei lá, vai buscar uma nova atividade, ou uma leitura, ou alguma área da vida que está defasada. As pessoas reclamam, né? Eu tô isso, tô aquilo, não consigo lidar com o meu dinheiro. Quando elas chegam até mim, eu pergunto, quantos livros você já leu em relação ao tema que você quer melhorar? Nenhum. Então, vamos ler, né? Quanto tempo você tem no seu dia? Eu peço para elas medirem mesmo, fazer uma tabelinha, né? Quanto tempo você tem livre no seu dia? Né? Quanto tempo você está gastando no WhatsApp, na televisão, né? Não tem tempo para nada. E o tempo é sempre o vilão, né? Ninguém tem tempo para nada. Mas todos têm 24 horas por dia, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Sim. E eu produzo tanto, eu realizo tantas coisas. Quando eu morava em São Paulo, estava tudo bem ainda. Eu fui corredora de rua, né? Por mais de 8 anos, eu praticava corrida de rua. E eu fazia pós de final de semana. Eu acordava cedinho, eu tinha que sair de casa umas 5 da manhã, a largada era às 7, eu corria das 7 às 8, a minha aula começava às 8h30, 9 horas. Era o tempo certinho de eu terminar a corrida, pegar minha medalha, fazer um lanche, passar em algum lugar, me trocar. Muitas vezes, já tudo estrategicamente planejado, né? E chegava na aula bonita. Então, eu não perdia minha corrida, assistia meu final de semana de aula. Quantas vezes eu tive 3 eventos no mesmo dia? Então, eu saía com uma malinha, uma roupa básica preparada, uma roupa para cada evento, trocava. Gente, eu troquei muitas vezes em banheiro de shopping, que não dava tempo. Então, nós temos que fazer o nosso tempo render, né? Sim. E isso é uma maneira de você ir ocupando, né? Pense como você pode ser mais produtiva, né? Como você pode alimentar a sua mente com coisas boas, né? E dar espaço para a criatividade chegar. Sim. Concorda? Shirley, uma coisa que, assim, não é a falta de tempo. Essa é a desculpa que as pessoas criam, né? Elas querem acreditar nisso, que é a falta de tempo. Eu vou falar, e aí eu vou falar de uma experiência que eu vivenciei. Eu estava me formando na área clínica, né? Fazendo a especialização em clínica na TCC, né? E chegou o momento de fazer o trabalho de conclusão de curso. Eu falei, cara, ferrou, o que eu vou fazer? Não tenho tempo, gente. E assim, né? Reagindo à situação. Não tenho tempo. Ai, gente, mas o pessoal acha o quê? Que a gente tem tempo sobrando? Não tem, não tem. Eu só ficava assim. Aí eu falei, nossa, mas eu me cansei de mim, tá? Eu falei, gente, mas eu tô num modo de reclamação, de vítima, de coitadismo que eu falando comigo mesmo isso. E eu falei, vou pegar um papel, peguei um papel, uma caneta e comecei a anotar. Comecei a ver os buracos que eu tinha no meu dia e o que eu poderia fazer nesses buracos. Gente, eu concluí meu TCC fazendo exatamente, lendo nos intervalos entre um cliente e outro. À noite eu escrevia, cliente faltava, eu escrevia. Então, saiu. E eu não precisei aumentar nem prazo. O meu trabalho de conclusão saiu e saiu ótimo. Então, a gente cria muita barreira. E essa questão da vítima, né, do coitadismo, tem muito a ver com isso que a gente estava falando sobre do que a gente se alimenta. Uhum. Se você assiste filme, escuta música, lê coisas que não tem nada a ver, que não vai te trazer nenhum tipo de crescimento, se não traz crescimento, cara, vai trazer alguma coisa e talvez não seja bom. E aí a gente fica nesse modo de, ai, coitada de mim, ai, não consigo. E aí você só vai se mantendo nesse ponto mesmo. Então a gente tem que ter cuidado. A Solange que gostou do coitadismo. O coitadismo se deixa domina, né?
pessoas Sim, entram no modo coitadismo e vira vítima de tudo, né? E fica na dependência, né? Tem sim. uma hashtag que eu uso em todas as minhas postagens que é só você pode mudar a sua vida. Então ninguém vai fazer nada por ninguém. Se Não. conheça mais, se entenda mais, ocupe mais a sua mente, né? Olha só, Soraya, nós já estamos aqui partindo para os minutos finais, né? Passa rápido, né? Conversa Passa. boa, passa rápido. Então, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, elogio também serve, coraçõezinhos, a gente entende que todo mundo gostando, tá? As lives ficam gravadas, eu deixo elas salvas lá no IGTV para quem quiser assistir depois. Você pode passar lá a qualquer momento, clicar no aviãozinho e compartilhar com quantas pessoas você quiser. Eu vou amar, quanto mais compartilhar, melhor, né, Soraya? Vamos Com gostar bastante, certeza. tá? Então, nós estamos aqui prontas, né, a entregar o que nós sabemos. A Soraya veio de coração fazer uma entrega dela maravilhosa. Eu tenho certeza que estamos encerrando aqui essa semana com muito conteúdo, tudo que precisa para a gente deixar, ó, todo mundo tranquilo, relax, final de semana. Se não entendeu, volta na live, assiste de novo, né? Sim, com certeza. Então, eu quero que você deixe aqui pelo menos 3 orientações, e vamos ver se chega alguma pergunta desse tempo, ainda dá tempo de responder, né? Pelo menos 3 orientações para as pessoas que estão realmente aí preocupadas, né? Com muitas coisas, né? Eu sei que tem gente que está doente só de saber que existe o Covid, está deixando de viver bem o dia dela, né? Sim. Igual você falou, mas gente, você conviveu com seu esposo dentro da sua casa, e ele com Covid e você não, em vida normal, né? Sim. Mas para outras pessoas, não precisava nem estar dentro da casa dela. Acho que se ela soubesse que tem alguém na outra rua já, ela já ia estar passando mal aqui, né? Sim, tem muita Então, gente com medo. E mais, mais leve, quando né? a gente permite que o medo tome conta, isso, um peso da situação, ele se transforma muito mais, né? Então, isso serve para tudo, não só para a Covid. Se você tem uma preocupação e você coloca toda a tua energia focada para essa preocupação, ela vai ter um peso muito maior do que realmente tem. E o mais interessante, que se você pensar numa situação desafiadora que você já tenha passado, né, numa situação atrás, pensa em qualquer uma, a pior. Ela passou. Uhum. Ela passou. Porque tudo passa. Nenhuma preocupação ela fica tanto tempo. E se ficar, aí é o que você está ganhando estando abraçada nessa preocupação. Porque é algo que a gente também busca para a gente, né? Se eu for colocar, então, 3 coisas que a gente precisa pensar a respeito de uma preocupação, a primeira coisa é você se comprometer com a mudança, você está aberta realmente a virar essa chave, porque a preocupação ela sempre vai existir na sua vida. Como ela existe na vida de todo mundo, você não é sozinho nisso, você não se preocupa sozinho. Todo mundo, em algum momento da vida, vai se preocupar com alguma coisa. Então, você saber que dedicar um tempo para sua preocupação. Como eu, quando eu descobri que meu marido estava com Covid, eu falei, caraca, ferrou, mas foram segundos, eu não sei nem se foi minutos. Então, para onde eu vou focar? Onde eu vou colocar minha energia? Isso faz toda a diferença. Né? Então, O onde João você... deixou uma. Desculpa. O João deixou uma pergunta aqui, né? Se é preocupação causada pelo dinheiro ou pela falta dele? A preocupação não tem nada a ver com os dois, na verdade. A situação o dinheiro também é momentâneo. Não é verdade? Isso aí, qualquer coisa. Falar de dinheiro é com a Shirley, gente. Mas o dinheiro, como qualquer problema, é momentâneo. Então, a partir do momento em que você escolhe se preocupar com o dinheiro, você está colocando uma energia não para resolver, mas para ficar ruminando algo dentro de você. Então, a primeira coisa, chegou na hora certa, que eu estou começando a falar dos 3 pontos aí para a gente trabalhar a questão de mudança, porque é mentalidade, tá? Se você pensa que você não consegue, que aquilo é muito pesado para você, realmente você está certo, você não vai conseguir. Mas se você começa e se comprometer com a mudança, essa mudança acontece, né? Pensa qual é o próximo passo que você pode dar. Eu não consigo, não sei o que faço.
pensa em alguém que pode te ajudar nisso. A gente está falando exatamente aqui. A Shirley é profissional da área, educadora financeira. Se a questão é o dinheiro, cara, melhor coisa, procura um profissional. Você vai economizar muito mais. Tá? Mas o dinheiro também, ele é um vilão como o tempo, tá? Então as pessoas culpam o dinheiro, mas quando na verdade é o comportamento dela. Sim. O dinheiro na verdade é um papel, tá? É um símbolo, né? Sim. E a gente culpa, ele é um meio, né? Um meio de conquistar coisas. Mas qual que é o seu comportamento com o dinheiro? Então a gente culpa o dinheiro e sem olhar para o nosso comportamento. Tem cliente meu aqui na live, se ele quiser manifestar e deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. O que acontece? Quando você recebe um cartão de crédito, o que ele é? O que tem dentro dele? Não tem nada. Né? O que você vai colocar ali dentro? O seu comportamento com o dinheiro, a sua maneira que você está gastando. Então, se você recebeu um cartão de crédito, gente, é o papel do banco, não tem certo nem errado, né? Você acabou de dizer. Não tem certo nem errado. É o seu comportamento, né? Como que você alimentou aquele plástico, né? Aquele cartão. Sim. Qual que é a sua disciplina com isso? E aí trabalhar a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade é fundamental. É isso aí. A gente tem essa mania de colocar a responsabilidade de tudo que acontece fora. Não é. Uhum. Quando eu falo em terapia, né? Quando eu estou em atendimento com o cliente, a primeira coisa, qual é a sua responsabilidade nisso que está acontecendo? A pessoa, o primeiro passo para a pessoa conquistar a mudança é ela entender qual é o papel dela naquilo que está acontecendo. Porque senão não vai mudar. Porque senão ela vai estar sempre buscando outras pessoas, a economia, o presidente. E ela vai arrumar sempre alguém para responsabilizar aquela situação como se o outro tivesse que mudar para que a vida dela pudesse acontecer. E não é assim. Se a gente quer uma mudança, mesmo que você esteja falando de uma mudança, uma situação que esteja externamente acontecendo, o que eu posso fazer para mudar isso aqui? Porque nós somos parte da mudança que a gente quer. Né? Então, isso precisa estar muito claro dentro da gente. E aí, se a gente entra ainda na questão da preocupação, é você primeiro se comprometer com essa mudança, contestar essa mudança, que aí é esse segundo passo. Qual é a minha responsabilidade nisso aqui que eu estou vivendo? Que isso também é importante. Porque não existe um compromisso com a mudança se você não se comprometer, se você não perceber qual é o teu papel nisso que você está vivendo. E pensar, ter uma consciência de que do que de pior pode acontecer. Porque quando você vai ver o que de pior pode acontecer, você vai ver que não é tão exorbitante, tão terrível assim, né? E entender o fracasso, e aí eu vou dar uma quarta, você me pediu 3, mas aí eu vou completar com a quarta, que é você começar a mudar a tua mentalidade, né? Olhar o fracasso, os erros como aprendizado, porque a gente também foge de enxergar os fracassos e os erros que a gente comete. Só que quando a gente faz isso, você não aprende, e aí a tendência é repetir novamente aquele mesmo comportamento. Então, quando você olha para aquilo, para o erro que você cometeu ou para algo que não saiu como você gostaria, olhe com um olhar de aprendizagem. O que você pode aprender? Exato. Eu acho que uma outra contribuição também, né? É o peso que você traz, né? Você fala assim, gente, eu tô preocupada e fico o dia todo emanando aquela energia, eu tô preocupada, tô ansiosa. Outro dia uma cliente falou assim, ai, Chile, eu sou muito ansiosa, eu saio atropelando tudo, faço tudo assim. Né? Se avaliar, se olhar também, né? Por que você age assim? Por que você está fazendo, né? E por que você insiste em dizer que você tem muito daquilo quando o que você deseja é ao contrário, né? Sim. E quando a pessoa diz para mim o seguinte, eu sou muito ansiosa, eu vou parar. Você está ansiosa. É um estado. Ela não nasceu assim, né? Exatamente, mas são palavras que a gente coloca, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que a nossa mente vai acreditando nisso.
E quanto mais você repete, mais isso se fixa. Então, precisamos mudar a maneira de falar. Não sei se você já aconteceu com você, mas pessoas que, se você pergunta alguma coisa, mesmo que a resposta dela seja positiva, ela usa o não no início da frase. Sim. Não, mas isso é verdade. Né? E eu falo, gente, vamos mudar, né, a maneira de pensar. Usar o positivo e o negativo, mas sem negar tanto. Né? Sim. Igual a criança. Tem pais que querem educar a criança. Não, aqui não pode, isso não pode, tudo não pode. Mas ele não para explicar o porquê que ele está querendo que a criança não faça aquilo. Né? Ah, não pode? Em vez de falar não pode, fala assim, que tal se a gente olhar isso aqui? Que tal se a gente fizer isso aqui? Começa a oferecer as situações. E a gente aprende isso, gente. Nós crescemos com isso. A gente ensina para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu. Lógico. Nada mais do que isso. Né? Até eu falo, vamos supor, a Soraya chega e me convida para almoçar. Tília, vamos almoçar amanhã, quando está tudo aberto, tudo lindo, vamos almoçar. Eu falo assim, é o nosso desejo, né? Que em breve aconteça esse almoço. Sim, com certeza. Assim, mas, Soraya, amanhã eu tenho um compromisso. Pode ser outro dia? Né? Sim. Eu respondi para ela, eu disse ali um não, né? Sem pronunciar. Então, são maneiras, né? São caminhos que você pode encontrar para você mudar o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, né? Sim, então, sim. o que eles precisam? É a autorresponsabilidade, ocupar mais o tempo, né? Pode passar lá no meu YouTube, assistir todos os meus vídeos, ir lá para o conteúdo da Soraya, que é maravilhoso. Começa a maratonar, acha uma pessoa que inspira, vai ler biografias, né? Eu amo ler biografia, gente. Se a sua preocupação é pelo dinheiro que você está endividado, quantos cases de sucesso tem de pessoas que quebraram? Mas por que ela quebrou? Porque ela tinha que ter um aprendizado, ela precisava passar por aquele momento. Eu tenho uma amiga que ela se casou muito jovem, ela era filha caçula e todos orientavam. Ah, você pode estudar, você é isso, aquilo. Não, ela não quis saber. Ela tinha tudo, ela já tinha uma condição de mais conforto. Porque os irmãos mais velhos já não tiveram, as irmãs já estavam casadas. E as mais velhas orientavam, não vai estudar isso, aquilo. Não, ela quis casar. Mas ela só foi entender isso quando ela já estava separando, com um filho grande. Disse, minhas irmãs falavam, mas eu não ia entender nunca o que elas queriam me dizer. Né? Então, às vezes, você precisa mesmo passar pelo processo. E o seu processo pode ser mais leve se você for atrás do autoconhecimento. Certo? Sim, concorda, sim. Sempre tá. Ó, e outra coisa, tem muita gente que ainda fala assim: ai, se eu fosse mais nova, ai, se eu fosse assim. Gente, se a pessoa se ligou que precisa disso, agora, é agora que é o momento. É agora. O momento certo é agora. É agora, é agora. Soraya, ó, vou encerrar a live antes de vencer aqui 59 minutos para ficar gravada, tá? Ó, gratidão imensa por você estar aqui, contribuindo com esse tema. Tem um comentário aqui do João, né? Às vezes não é o motivo de se preocupar. A falta de iniciativa, a zona de conforto, tornam as coisas mais complicadas. Exatamente. Então, é avaliar aí o seu tempo, e descobrir o seu tempo de qualidade, pensamentos de qualidade, leveza. Soraya, ó, um beijo no seu coração, gratidão imensa. Beijo, seguidores, obrigada. Um beijo no coração de todos. Passem na minha bio, se inscrevam para a próxima semana, que será de muito conteúdo. Tchau, Gente, tchau. beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.